Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma aula completa sobre ganache. A ganache nada mais é que o chocolate quando incorporado com algum líquido. Esse líquido pode ser creme de leite, esse líquido pode ser um suco, esse líquido pode ser uma bebida, esse líquido pode ser água. Então, vamos primeiro desfazer um mito que a ganache só é algo feito a partir de creme de leite. Não necessariamente. E hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma ganache 100% à base de água, exatamente, 100% à base de água, perfeita para recheios, perfeita para você usar para blindar bolos, caso você goste de executar bolos com cobertura em fondant. E mesmo que você não use fondant, um bolo blindado com chocolate, ele é um bolo que pode receber decoração e ele é um bolo muito gostoso, especialmente para os amantes, para os aficionados aí pelo chocolate. Eu explico em detalhes questões que normalmente atormentam o confeiteiro. Por que a minha ganache não dá certo? Por que eu segui a receita e não cheguei no resultado ideal? Existem algumas questões ligadas ao chocolate em si. Não é porque o chocolate está graduado como 50% cacau, 75% cacau, que ele vai ser igual, independente da marca, independente da origem. Não, muito pelo contrário. Dependendo do processo de colheita, você tem um chocolate mais alcalino. Dependendo da indústria onde ele foi feito, algumas indústrias usam como emulsificante, por exemplo, lecetina de soja, outras usam lecetina de girassol, outras usam gordura hidrogenada. Depende da qualidade do chocolate, da procedência do chocolate, e isso vai impactar na sua ganache. Então, para isso, você precisa entender, primeiro, a ganache é uma receita que nunca é perdida. Você consegue sempre salvar uma ganache colocando mais calor, mais chocolate, mais gordura, mais água ou menos. Às vezes o resultado não está no ponto que você gostaria, no ponto de uso que você pretende. Mas para isso você não tem que descartar a tua ganache. Você precisa entender aonde você vai precisar aplicar mais aquecimento, aonde você vai precisar aplicar mais hidratação. E tudo isso depende do chocolate que você vai usar. Eu falo mais disso ao longo do vídeo, mas eu deixo aberto aqui o espaço para perguntas, porque com certeza elas vão existir e eu vou estar aqui para responder todas elas. Uma coisa muito importante que muitos confeiteiros às vezes ignoram e tem um resultado diferente na ganache, o chocolate não é porque ele vai ser feito, usado para uma ganache, que você não precisa temperá-lo. Sim, você precisa temperar, para que você possa rehomogeneizar os sólidos de cacau com os outros elementos que tem no chocolate, além dos sólidos de cacau, como por exemplo a massa de açúcar, como por exemplo a gordura que o fabricante está usando, que pode ser vários tipos de gordura, tá? Então a temperagem ela é muito importante para que você, antes de começar a trabalhar na receita da ganache, você tenha o chocolate completamente estável, homogeneizado. E eu ensino um método de temperagem muito simples, muito fácil, muito diferente dessas temperagens complicadas, que você precisa ter uma pedra fria, usar um par de espátulas, algo cansativo, que faz uma sujeira danada. Não, um método muito simples que você vai fazer com a sua batedeira, na sua casa, com tranquilidade. Então, adicionar, verter, no caso do vídeo de hoje, a água fervente, né? Que é a água que depois de entrar em ebulição, ela perde a temperatura. Esse primeiro estágio, quando ela chega a 70 graus, entre 60 e 70 graus, é o momento que você vai verter a água para ter então a sua ganache à base de água. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é inúmera. Gente, chocolate é massa de cacau com gordura. Se eu colocar mais gordura, eu vou ter o quê? Um resultado de um produto mais pesado. Do momento que eu não ponho gordura, eu tenho um produto mais leve que o chocolate. Então eu sairia daqui do peso de uma ganache gordurosa para o chocolate normal
E um chocolate com água, ele vai ficar muito mais suave. E uma coisa que acontece com a ganache à base de água é que ela fica com uma resistência absolutamente perfeita, um ponto absolutamente perfeito, só que quando ela toca na boca, ela desaparece. É incrível, vocês vão poder testar e conferir isso na casa de vocês. O chocolate ganha outra dinâmica dentro da boca e uma dinâmica muito, muito mais prazerosa para quem vai consumir. Então, é uma técnica incrível que eu tento desmistificar aqui para vocês e ao invés de usar creme de leite, eu uso água. E já peço para vocês o like, a inscrição no canal, ativa o sininho, porque dessa maneira você me estimula a voltar aqui trazendo toda a experiência que eu sei para que eu possa dividir isso com vocês. E eu acredito muito nisso, na divisão. A divisão nos torna prósperos. Eu sou Marcos Ocolaro, da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres, especializada em bolo europeu. Para essa receita você vai precisar de 600 gramas de chocolate cacau 50%. Como eu vou preparar uma ganache para uso de recheio, mas também pode ser usada para blindagem de bolo, então ela não pode ser muito intensa, porque senão fica desagradável. Aqui está pré-derretido, ele vai voltar para o micro-ondas. Eu só quis mostrar o processo de pré-derretimento. Você a cada 4 minutos, em potência descongelar, você retira e mistura um pouco e volta. É sempre potência mínima, de preferência descongelar, sempre tendo esse cuidado de ir e voltar para o micro-ondas, especialmente se você estiver trabalhando com o branco. Depois nós vamos esperar ele chegar à temperatura de 30 graus para usar, tá bom? Nesse momento ele está um pouco mais quente. Está em 35 graus, ele ainda vai voltar um pouco mais. 38 graus ele vai voltar para o micro-ondas. Depois que ele estiver todo derretido, agitado, eu vou esperar ele descer a 30 graus. Vou precisar de 300 ml de água fervente. A água fervente seria uma água a 65, 70 graus, tá? Não precisa ser mais do que isso. Precisar de 20 ml de uma essência de baunilha. Pode ser uma essência alcoólica ou pode ser uma essência aquosa. Na verdade, pode ser também uma essência oleosa. Nesse caso, se você tiver pasta, se você tiver essência à base de água, essência à base de álcool, todas vão funcionar. A baunilha é opcional, tá, pessoal? Você vai precisar da batedeira e do batedor raquete, tá bom? Dá para fazer na batedeira de mão. Aí você usa o batedor fouet para batedeiras de mão, tá bom? Então, isso aqui vai voltar para o micro-ondas. No chocolate branco, você ainda pode usar essência de limão, de laranja, a essência que você quiser. No chocolate rubi, você pode usar frutas vermelhas. É muito, muito versátil e muito leve essa ganache. Como que você vai temperar? Isso aqui é uma dica de ouro. Esquece aqueles processos demorados com espátula, pedra, bancada fria. Esquece tudo isso. Você vai simplesmente colocar o teu chocolate já derretido no bowl de preparo da tua batedeira. E vai agitar com o batedor de raquete. Se você tiver o batedor de raquete com barbatana de silicone, tanto melhor. Se você não tiver, não tem problema. Você só de tempos em tempos para a batedeira e raspa as laterais, se certificando que todo o chocolate foi devidamente homogeneizado e sofreu os choques de temperatura. Aqui ele já sofre quando ele cai no bowl de preparo. E sofreu a série de choques de temperatura que ele precisa para voltar a ficar homogeneizado. Isso é um processo mais importante se você for fazer bombom
ou qualquer coisa com chocolate somente, porque esse processo vai dar o brilho e vai dar também aquela resistência perfeita que o chocolate tem que ter de acordo com o seu percentual de massa. Batedor de raquete. Ó, você viu que nós começamos, o chocolate já estava bem mais quente. Ó. Só de você ter dado esse primeiro choque de temperatura, olha a temperatura dele. Ele já desceu. Então você começa devagar, vai misturando. Ó, pessoal, estamos quase lá, 35 graus. A água fervente, que eu quero usar 70 graus, 72, ó, é um pouco mais, e a gente vai fazer a mistura. Ó, pessoal, estamos quase lá, 35 graus. A água fervente, que eu quero usar 70 graus, 72, ó, é um pouco mais, e a gente vai fazer a mistura. Agora a gente vai começar a fazer a mistura. Muito importante, a água você vai misturar primeiro, caso você for usar a essência. Primeiro a água, depois a essência. Eu vou colocar agora em velocidade mínima. Você vai vertendo a água. Mantém a agitação. Ele está um pouco ainda empelotado, mas isso vai ser homogeneizado em poucos minutos. Eu estou fazendo isso, pessoal, em alta velocidade e sempre verificando a temperatura, porque eu quero 30 graus, tá? Não quero mais, não quero menos. Eu vou dar mais um torque de velocidade máxima nessa mistura e depois eu vou acrescentar a vanila. Eu vou só agora raspar as laterais do bol para fazer a última agitação. Antes de eu mostrar para vocês o ponto, você vai raspar todo o teu bol, tá? Você vai fazer isso para que você tenha certeza que tudo está muito bem misturado. Depois que você raspar toda a parte periférica do bol, você se certifica que a mistura está no centro, tá bom? Volta agora, processo final de agitação, nesse caso junto com a essência de vanila, porque eu gosto, quando para recheio, desse preparo mais suave. Por isso eu uso cacau 50%. Mas é esse cacau que você deve usar, os 50%, quando você vai fazer a blindagem de bolo para receber cobertura fondant, ou se você quer simplesmente cobrir o bolo com uma blindagem de chocolate. Então vou para a agitação final. Dessa vez com a vanila. Vou acrescentar enquanto a máquina estiver ligada, tá? Em velocidade mínima. E vou verter a vanila. Eu vou parar e vou dar um close. Vocês vão perceber a consistência incrível que ela tá. Com água. É isso que é o mais fantástico. Como começamos a bater a 30 graus e a água estava a 65, conforme, nesse caso, conforme você bate a tendência a esfriar, você vai controlar esse processo entre 30 e 35 graus.
O chocolate agora está em 33. Como que você sabe que o processo deu certo? Você vai chegar nesse ponto, que é um ponto de calda e fita. Ele não está tão junto quanto uma calda e ele não está tão separado quanto uma fita. É um ponto intermediário entre o ponto de calda, que é um fio único, e o ponto de fita, que é um fio largo, mas nesse caso nem tanto. Você vai colocar isso na geladeira, esperar chegar a 20 graus e depois nós vamos bater novamente e daí nós vamos ensacar. Muito bom, pessoal. Olha só, a ganache resfriada a 20 graus, 22, 20 graus. Percebam que ela já não verte mais, né? Ela já repousou, ela não solidificou, mas ela não verte mais. Agora nós vamos fazer a finalização. Eu tenho ainda mais uma dica para passar para vocês, uma dica de ouro. Então nós vamos raspar ela do bolo. E vamos fazer a última homogeneização. Olha só, gente. Olha só isso aqui, ó. Essa agitação você vai fazer em baixa velocidade, tá? Eu não quero esquentar mais. Eu já vou usar isso. Então eu não quero esquentar. Se eu aplicar a velocidade, eu vou esquentar o chocolate. Só quero que ele misture. Eu mudei a câmera porque a consistência é incrível, é muito bonita. Olha, o visual é incrível, né? O ponto é realmente muito bonito. Só de ver já dá vontade de comer. Ela é muito, muito bonita. Já está aqui no ponto para aplicar para recheio. Se você quiser aplicar para blindar o seu bolo, faça isso a 30 graus. Aí você aquece ela um pouco. Como que você pode aquecer isso? Transferindo e colocar no micro-ondas em potência descongelar, que é o que eu mais indico, ou continuar agitando isso na batedeira, que ela naturalmente vai esquentar. Você monitora com o termômetro, ela naturalmente vai esquentar. Mas ainda tem, se você quiser economizar tempo, ainda tem uma dica de ouro. Eu vou mostrar agora para vocês. Porque aí você vai manipular a consistência dessa ganache, tá? Se você precisar dela mais líquida ou precisar dela mais cremosa. Eu vou mostrar agora para vocês. Porque aí você vai manipular a consistência dessa ganache, tá? Se você precisar dela mais líquida ou precisar dela mais cremosa. A dica de ouro é, uma das formas de você esquentar a ganache, esse ponto tá para recheio de macarrão, trufa, bombom, mas vamos imaginar que você queira esquentar ela um pouco mais para você fazer a cobertura do teu bolo, ou até mesmo aplicar para recheio de bolo. Então você vai pegar um maçarico e vai aplicar calor enquanto você gira. E aplica o calor você deve aplicar o calor com o batedor ligado e aplicar o calor sempre da base para o meio em movimentos circulares. Dessa forma você vai amolecer o teu produto aqui dentro, a ganache, e vai entrar na temperatura de trabalho que você quiser. Aqui ela já
já aumentou. Ela estava em 22, ela já subiu para 26. Agora eu vou mostrar como ela fica já em ponto de recheio dentro da manga de confeiteiro. Tá vendo, ó? Mais ou menos a consistência. Se a sua cozinha estiver muito fria, ela não ficar fácil, assim, o nome disso é um nome, parece um palavrão, né? De extrusão, em ponto de extrusão, você coloca no seu micro-ondas em potência descongelar, segundos, 30 segundos, vai monitorando até chegar no ponto perfeito, no ponto de extrusão. Desculpem aí a palavra, mas a palavra é essa. Eu vou mostrar como que ela vai sair da tua manga, ó. É simplesmente incrível o ponto. Se você for rechear um biscoito ou um macarrão, você vai fazer isso aqui. Então, pressionar ou uma pavlova, a quantidade de acordo com o produto que você vai precisar. Mas é assim uma mágica. Se você quiser colocar essência de avelã, se você quiser colocar essência de laranja, que combina muito. Espero que vocês gostem. Olha o brilho, olha que produto incrível. Chocolate e água. Não é obrigatório que tenha essência, só se você quiser. É um produto incrível, é uma dica incrível. Uma receita de ouro que vai agradar com certeza, porque isso aqui derrete na boca. Isso derrete na boca. Muito melhor do que uma ganache convencional à base de gordura. Espero que tenham gostado.